Um bom dia a todos. Dando sequência ao nosso ciclo de webconferências, que é promovido pela Unidade de Telesaúde do Hospital Universitário, professor Alberto Antunes, hoje nós teremos a participação do professor Ronaldo Araújo, que é professor da UFAL, também está fazendo seu doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais, e tem aí um importante trabalho relacionado às questões de saúde e mídias sociais. Então, essa conferência, essa webconferência do professor Ronaldo vai versar sobre a comunicação interativa em saúde e mídias sociais, os atores e dispositivos de mediação. Então, eu agradeço de antemão já o aceite do convite. Muito obrigada, professor Ronaldo. Ficamos muito felizes com a sua participação no nosso ciclo de webconferências. E sabemos que há uma contribuição muito forte aí do seu trabalho para desvendar um pouco de como a gente pode fazer o bom uso dessas mídias sociais, potencializando as ações de promoção, as ações de prevenção à saúde. Então, agradeço imensamente o convite. Solicito a todos os participantes que, por gentileza, insiram nome completo e endereço de e-mail para que possamos proceder o envio dos certificados após a webconferência. Então, nós damos aproximadamente o prazo de uma semana, no máximo 10 dias, para o envio dos certificados. Então, por gentileza, informem nome completo na aba de bate-papo, que fica aí no canto direito da tela de vocês. Logo acima das nossas imagens, tem uma janelinha de bate-papo. Por gentileza, insiram nome completo e e-mail. Então, professor Ronaldo, agradeço imensamente sua participação e passo a palavra para as suas considerações. Muito obrigada desde já. Ok. Primeiramente, bom dia a todos e, na verdade, eu que agradeço a Unidade de Telesaúde, na pessoa da professora doutora Rosaline, pelo convite. É realmente um prazer poder compartilhar um pouco das minhas inquietações com a comunicação interativa em saúde e espero que a gente tenha um momento aqui proveitoso e a gente vai discutir a comunicação interativa em saúde no contexto de internet e mídias sociais e com foco especialmente no YouTube. Vou justificar por que dessa mídia em específico e com um recorte para a gente ter condição de analisar um pouco o que vai ser discutido. Eu vou apresentar parte de resultados assim de duas pesquisas e aí peço que vocês fiquem à vontade para perguntarem, para questionarem, para tirarem suas dúvidas. Então vou começar. Eu já agradeço, a professora Rosaline já me apresentou, sou professor Ronaldo do curso de Biblioteconomia da UFAL e doutorando em Ciência da Informação na UFMG. Bom, a gente vai discutir um pouco comunicação interativa em saúde, né, nas mídias sociais, dando uma ênfase para o YouTube enquanto um dispositivo de informação e informação em saúde e apresentar alguns dados empíricos para tentar dialogar aquilo que vai ser discutido, como que a gente pode pensar o YouTube nesse contexto de mediação da informação em saúde. O nosso contexto inicial, eu acho que ultimamente tem sido bem comum a introdução e o início dos trabalhos sobre como que a internet, como que o desenvolvimento tecnológico ele tem impactado a sociedade, né, os diversos setores, né, e dentre eles a saúde não tem ficado de fora.
o desenvolvimento da internet, a evolução da internet para a Web 2.0, a gente tem visto aí um certo protagonismo das mídias sociais ou dos sites de redes sociais, ou algumas pessoas costumam chamar só redes sociais mesmo, como se eles já fossem sinônimo desse fenômeno todo. Depois, se tiver um tempinho, a gente pode até fazer distinção um pouco desses termos, mas a nossa ênfase é como que esses ambientes eles garantem essa máxima da Web 2.0, porque permite que muitas pessoas produzem conteúdo e que várias outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Então, a ideia de uma inteligência coletiva, de que há uma conexão de todos e para todos, ela tem sido cada vez mais presente. E é um fenômeno reconhecidamente social, né? Esse é o qual nós vivemos. E diante disso, a internet tem sido cada vez mais considerada como uma fonte de informação, né, que tem sido utilizado tanto por quem busca informação, né, quanto pelas pessoas que estudam esse ambiente, que estudam as implicações da internet enquanto ambiente de mediação, né, seja para análise de estrutura ou de conteúdo. E o que a gente percebe também é que a informação em saúde, ela tem ocupado o centro de algumas pesquisas que situam a internet como fonte de informação em saúde, né, seja no processo no próprio processo de comunicação, né, sejam em outros estudos que analisam impactos como os aspectos críticos voltados à qualidade e avaliação da informação em saúde que é hoje disposta na internet. Então a gente tem muitas considerações críticas, mas um movimento cada vez maior da internet sendo buscada como uma fonte de informação em saúde. Então a gente está correndo contra o tempo e não dá para esperar. A gente tem que fazer em conjunto com essa evolução. Tem sido cada vez mais consenso nas pesquisas que o uso cada vez mais amplo da internet, né, e a gente pode estender esse uso amplo da internet aos sites de redes sociais ou às mídias sociais para a busca de informação em saúde, né? Então as pessoas costumam buscar, né, então, algumas pesquisas já têm apontado que as pessoas pesquisam mais na internet, é quase que a primeira fonte, a principal fonte, ela busca muito mais na internet do que procura essas informações com o seu próprio médico, né? Dada até a periodicidade com que se consulta, então, entre uma ou outra, a fonte que é mais buscada, né, às vezes os pacientes utilizam o período da consulta médica para tirar a dúvida daquilo que ele buscou de informação em saúde na internet ou em outras fontes. Então, é algo que chama a atenção e que merece realmente estudo, análise, considerações, discussões. Então, a gente pretende discutir a informação em saúde nesse contexto da internet, né, com uma ênfase nesses ambientes, nesses dispositivos informacionais que são as mídias sociais. E a gente quer evidenciar algum tipo de contribuição dessas mídias sociais para a disseminação da informação em saúde e, com isso, dialogar com um estudo empírico sobre compartilhamento de informação em saúde no YouTube e com um foco específico sobre a dengue. Os dados empíricos são de 2013 e a gente tentou dialogar um pouco com uma atualização desse estudo para 2015. Então, assim, discutindo especificamente comunicação interativa em saúde, é bom deixar claro que comunicação interativa em saúde não é um conceito específico, né, da internet, já do contexto digital, né, é um contexto amplo, né, a comunicação interativa em saúde pode ser vista como qualquer tipo do uso ou do emprego da tecnologia, qualquer uso que os indivíduos fazem dos dispositivos informacionais e tecnológicos para busca, obtenção e compartilhamento da informação em saúde, né, a gente está considerando que está acontecendo, quando se dá essa interação e esses espaços de mediação, considerando aí a comunicação interativa em saúde, né? Então, a gente está unindo algumas dimensões, né? A informação em saúde, de um lado, e
do outro a internet, em especial essas redes sociais que se formam na internet através dos dispositivos informacionais. E para estudar esse tipo de fenômeno, né, para estudar essas atividades, esses processos, demanda um olhar bem interdisciplinar, assim, de práticas relacionadas a tantas novas metodologias que esses espaços interativos eles demandam. Né? Então, é nesse contexto que a gente fala de comunicação interativa em saúde, e esse contexto demanda também repensar o papel desses dispositivos de mediação. Né? Como é que eles impactam nas ações de informação? Né? Como é que eles condicionam a assimilação da informação? Até que ponto eles permitem uma maior disseminação da informação em saúde? Né? E cada mídia social ela tem um aspecto específico, né, do curtir, o que simboliza um curtir, um compartilhar, um retweetar, um favoritar. Então, a gente tem que repensar um pouco aí essas ações de informação, como que elas se dão em cada ambiente, em cada dispositivo, quando acontece essa mediação. Né? Então, como que esses atores, sejam eles sociais, os pacientes, os profissionais, institucionais, né, órgãos, como que esses atores desempenham essas ações de informação nesses ambientes, pensando nas nuances, né, no contexto da informação em saúde. E aí um contexto assim, amplo de aplicação, o objetivo da comunicação interativa em saúde, né, os autores vão dizer que ela tem por objetivo viabilizar a troca de experiências e apoio mútuo. E então eu destaco esse tipo de objetivo da comunicação interativa em saúde, porque eu acho que ela converge muito com esse ideal, com esse contexto atual que a gente vive da internet e das mídias sociais. Né, que alguns autores, filósofos, sociólogos vão falar que a gente vive um momento de visibilidade ao extremo, no que se confunde o que é o público e o que é privado. Então as pessoas se expõem cada vez mais. Assim, há uma necessidade de compartilhar experiências. E no meio de todas essas questões também há um senso de apoio mútuo, né, nessas trocas de experiências também, essas trocas nessas semelhanças, nessas familiaridades com que as pessoas se identificam nas redes e nas mídias, há um certo, né, alguns autores já têm trabalhado o suporte social como uma ação de informação identificadas nas mídias sociais para pessoas que passam algum tipo de problema de saúde. Então, assim, é completamente conciliável esse contexto, essa noção de comunicação interativa em saúde nas mídias sociais. É como se cada vez ela se materializasse mais nesse ambiente, porque é um ambiente que promove esse ideal democrático e participativo. E aí a internet se populariza cada vez mais como uma fonte de informação em saúde, como de alguma forma eu já mencionei inicialmente, e os pacientes contam com maior frequência, né, consultam mais a internet do que seus próprios médicos. E na internet as mídias sociais elas vêm desempenhando aí um papel cada vez maior nas pesquisas sobre saúde, né? E dentre esses sites e essas mídias e esses dispositivos, o YouTube ele acaba ganhando uma certa centralidade, né? Porque a gente está falando de um material, né? Um audiovisual. Eu acho que ele consegue atrair mais recursos, não só o elemento textual, não só o elemento visual, né? Mas você tem um conjunto aí multimídia que contribui muito. Né? Inclusive, a gente poderia falar inicialmente de forma básica como que os centros de telesaúde, como que a rede de telesaúde, quando você analisa os pontos, né, que essas unidades cada vez mais estão criando, elas estão se apropriando do YouTube, criando canais no YouTube e disponibilizando lá conteúdos das webconferências, das teleconferências. Então, o YouTube ele tem se destacado aí, alguns autores consideram que ele possui um maior potencial para a saúde pessoal e para a tomada de decisão. Né? Que quando a pessoa tem alguma dúvida, seja que ela está passando um problema de saúde ou que ela tem um parente com algum problema de saúde, o YouTube é uma das mídias consultadas para buscar informação em saúde, para compartilhar informação em saúde. Então, a gente vai tentar discutir um pouco o YouTube nesse contexto. Né?
alguns autores que já analisam as mídias sociais no contexto da saúde já percebem o quanto que elas têm atraído a atenção de diversos usuários para espalhar mensagens de saúde. Né? E como parece que também a gente pode dizer, inclusive, que é conciliável com os estudos de internet, que geralmente apresentam o perfil dos internautas ou o perfil dos usuários de mídias sociais é um público jovem. Então, né, os autores que pesquisadores que analisam mídias sociais e saúde percebem também uma frequência da participação maior desse público e que há que bom que diminuiu, mas há um tempo atrás se discutia muito aquela diferença entre você online e você offline, né? É o on e o off, como se fossem duas pessoas. Quando, na verdade, o seu profile, né, é uma extensão de você mesmo. Então, é você. Então, os hábitos que as pessoas têm nas mídias sociais, assim, para o entretenimento, né, favoritar uma banda, né, curtir um filme, né, favoritar a página de um filme, ou acompanhar um candidato político, levantar a sua bandeira política, assim, o mesmo hábito que esse público tem nas mídias sociais para outras atividades e ações, a gente percebe, né, os pesquisadores têm percebido que esses hábitos também se voltam para a informação e saúde. Então, aquele mesmo jovem que favorita uma banda, né, que favorita um filme, compartilha a sua experiência sobre um filme que ele gosta, uma banda que ele gosta, um show que ele foi, é o mesmo público, é o mesmo usuário que, quando ele tem um blog, ele tem um problema de acne, é aquele mesmo adolescente que, quando ele tem um problema de acne, ele posta um link no blog dele, aquela adolescente que posta um link no blog para discutir sobre a pele, sobre a saúde da pele, para, né, fazer atualizações sobre o tratamento da acne, para falar o que ela está usando, a pomada que ela está usando, o que a dermatologista dela indicou. Então, a gente percebe que são os mesmos hábitos, né? Porque a gente está falando do mesmo sujeito. É o mesmo sujeito que, se ele ainda não tinha atentado para o uso da mídia social voltado para a saúde, ele começa a despertar isso cada vez mais. E, na verdade, algumas vezes ele faz isso até que involuntariamente. Ele não estava escolhendo só falar de banda, mas a necessidade dele era falar da banda, falar do show. Mas a partir do momento se depara com alguma situação de saúde ou de problema de saúde, ou que ele é acionado a buscar informação em saúde ou compartilhar informação em saúde, uma vez que ele está online, conectado, ele também vai usar esse ambiente online para fazer para ter essas mesmas ações. Então, assim, pensando no YouTube, enquanto um dispositivo de informação, o YouTube sendo usado para informação em saúde, a gente tem algumas considerações, primeiro, sobre o dispositivo. Né? O YouTube ele foi criado em 2005, né? Ele tem uma dinâmica instável, ele modifica bastante, assim, principalmente as categorias, elas estão sempre mudando. Tipo, quando você faz o upload de um vídeo no YouTube, você escolhe qual que é a categoria no qual ele se insere, né? Eles estão sempre atualizando essas categorias, né? O máximo de caracteres de descrição daquele conteúdo, né? As palavras-chave, as tags, eles têm aprimorado cada vez mais a forma de descrição daquele conteúdo, para, inclusive, facilitar a recuperação daquele conteúdo. Então, o YouTube ele tem sido considerado um dispositivo informacional de dinâmica estável, né, que é marcado por mudanças, né, tanto, né, da própria organização e disposição desses vídeos, quanto da própria diversidade de conteúdo, porque, assim, é uma infinidade que vai do entretenimento à política, à saúde, educação, né, há uma diversidade muito grande de conteúdo disposta no YouTube. E estudiosos desse tipo de mídia social evidenciam que esse potencial que ele tem de liberdade na criação desse conteúdo. Né? Porque alguns pesquisadores dizem, inclusive, que se você fizer uma análise densa no YouTube de um determinado país, ele meio que apresenta como que aquela sociedade como que ela é atualmente, o que importa para ela, o que ela está
colocando em voga, o que ela discute, o que preocupa, o que não preocupa, com o que ela se diverte, né? Qual que é, no que se basa o humor dela. Então, tanto aspectos políticos, econômicos ou culturais de que é produzido e disponibilizado nesse tipo de mídia social, acaba refletindo como essa sociedade, como ela é, né? Como ela se comporta. Então, a gente tem considerado o YouTube um importante dispositivo de mediação da informação e também como uma fonte de informação em saúde, né? E com algumas vantagens, assim, talvez em relação a algumas outras, mas vantagens também comuns de dispositivos de mídias sociais, que é baixo custo, né? Qualquer câmera de celular, você grava um vídeo e com uma conexão razoável à internet, você faz o upload desse vídeo. Então, uma rápida transmissão também de uma ampla comunidade e essa possibilidade de interação com o usuário que é comum nesse tipo de dispositivo e nesse contexto de web. E a cobertura de assunto, né? Se a gente pensar agora o YouTube voltado em informação em saúde, já tem diversas pesquisas que apontam, né, que pesquisadores de determinadas que analisam e estudam assuntos na área da saúde e que já investigaram, já fizeram do YouTube fonte de objeto de pesquisa para ver como que eram dispostas as informações sobre aquela doença ou sobre aquele assunto no YouTube. Então, quando eu iniciei assim, um levantamento sobre estudos de mídias sociais em saúde e que diz especificamente sobre o YouTube, assim, eu identifiquei diversas pesquisas, inclusive assim, sobre o câncer de próstata, sobre o fumo, sobre o consumo de tabaco, né, epilepsia, vacinas. Então já há na literatura, né, na pesquisa acadêmica e científica, diversos trabalhos que apontam o YouTube como um local para fonte de informação em saúde e como um dispositivo de informação em saúde. Né? Então tem trabalhos aí como compartilhamento de vídeos sobre vacina e imunização no YouTube, né? E os pesquisadores que coordenaram essa pesquisa, pelo número de avaliações que eles perceberam que os vídeos tinham e pelo número de visualizações que esses vídeos alcançavam, os pesquisadores sugeriram que uma presença de usuários críticos da imunização no YouTube. Quando eles fizeram uma expansão da quantidade de vídeos sobre vacina e imunização no YouTube, quando eles viram o alcance que esses vídeos obtinham pelas visualizações e as avaliações desses vídeos, quando as pessoas colocam que curtiam o vídeo ou também que não curtiam e comentavam sobre o vídeo, os pesquisadores concluíram aí, eles sugeriram haver ali uma presença de uma comunidade de usuários críticos sobre aquele assunto de informação em saúde. Então, assim, dada esses achados, assim, esses resultados iniciais de pesquisa, esses próprios pesquisadores, e é um consenso entre pesquisadores dessa área, é que os médicos precisam, né, os profissionais da saúde, eles precisam estar preparados para responder pacientes que obtêm informações em saúde nesse tipo de fonte. Né? Eu quero evidenciar com isso, não só porque a gente tem uma crítica quanto à qualidade da informação em saúde nesses ambientes, mas o fato é que os pacientes estão lá buscando, eles estão lá postando informação em saúde. Então os profissionais, né, eu acho que quando eu comecei o vídeo agradecendo o convite e a oportunidade de compartilhar um pouco das minhas inquietações, uma delas é isso, assim, é que eu vejo uma necessidade cada vez maior dos profissionais da saúde apropriarem um pouco mais desses ambientes e estarem preparados para responder a pacientes que estão cada vez mais, são usuários conectados, assim, eles estão conectados, buscando esse tipo de informação, vivenciam, né, esse ambiente de interação e consultam esses ambientes, então, como fonte de informação. Então, médicos e profissionais de saúde precisam realmente estarem preparados para esse tipo de paciente que vai estar mais, assim, como é que eu posso dizer?
ele tem um papel mais ativo nesse processo de busca de informação em saúde. Então, quando ele vai para uma consulta, ele vai de alguma forma munido de informações, com experiências de relatos que ele ouviu no YouTube ou numa outra mídia social, e ele vai com um número maior de dúvidas, né, do que um paciente que não tem esse tipo de vivência, né? E aí a gente percebe também que o uso potencial desse tipo de mídia social, né, o potencial que ele tem, né, ele precisa ser considerado pelos profissionais da saúde. Então, eles precisam não só estar atentos para os pacientes que utilizam esses ambientes, mas eles precisam também aproveitar, talvez, esse momento e explorar um pouco mais o potencial que esses ambientes têm para oferecer para a comunicação em saúde, para a informação em saúde. Então, uma das maiores críticas do YouTube enquanto fonte de informação em saúde é que é uma mídia voltada mais para o entretenimento, né, para a cultura popular, né, muito mais para o entretenimento do que para a difusão de informação baseada em evidência médica, por exemplo. Né? E isso, de alguma forma, reflete uma baixa credibilidade médica dessas informações. Então, é uma crítica que os pesquisadores dessa área fazem para esse tipo de ambiente como fonte de informação em saúde, um dispositivo de mediação da informação em saúde. Só que aí outros pesquisadores também já começam a rebater essas críticas de forma contundente, e um destaque que eu coloco aqui na apresentação com vocês, que eu acho que assim condiz muito com o momento que a gente vive e vale a pena refletir, né, mais uma inquietação, que o fato de eu considerar que o YouTube ele é problemático, né, o fato de eu usar o argumento da crítica, da falta de informação, de qualidade, né, da informação em saúde nesse tipo de ambiente, torná-lo problemático, ele nunca, e pelo fato disso, dessa falta de qualidade, ele nunca deve ser usado para informação médica, por exemplo, para o público, ele não vai significar que usuários vão parar de usar esse ambiente para compartilhar informação em saúde ou buscar informação em saúde. Então, né, a gente costuma ouvir, assim, a gente está num caminho sem volta. A gente está num contexto de evolução, né, tecnológica, não estou falando propriamente assim do ambiente digital, dessa conectividade, né, que ele é um ambiente sem volta. E a comunidade médica, a comunidade dos profissionais de saúde, simplesmente diagnosticar que a internet não é uma fonte segura de informação em saúde, que dispositivos como o YouTube eles são problemáticos porque não têm a qualidade de informação, isso não vai fazer com que o usuário pare de buscar informação em saúde nesse ambiente. Isso não vai fazer com que o usuário deixe de compartilhar informação em saúde nesses ambientes. Então, então é algo assim para a gente realmente pensar, refletir e ver como contornar, como lidar com esse cenário, com esse contexto, como contornar essa crítica, né? Então, não sei quantos profissionais de saúde estão aí, estão me ouvindo, mas é algo para se pensar. E, bom, sobre o levantamento das pesquisas que tinham o YouTube como fonte de informação em saúde, não houve nenhum trabalho sobre a dengue. Em nenhum dos trabalhos, né, teve tabaco, câncer, a questão da vacina, imunização, mas de todos os trabalhos que foram levantados, eu não localizei nenhum trabalho que investigasse a dengue, né? Então, tendo em vista, né, um problema ainda não resolvido, né, a gente vira e mexe, tem estados aí que ainda apresentam dados alarmantes dessa endemia e dos números de casos, né, a gente, considerando cada vez mais essa explosão endêmica nos últimos anos, né, alguns estados conseguem reduzir, outros aumentam. A gente considera aí uma importância de circular a informação sobre a dengue, tanto sobre o vírus, sobre as formas de transmissão, sintomas, tratamento e prevenção. Né? É importante que se circule cada vez mais informação que divulgue o contexto da dengue, e se
é importante circular mais informações sobre isso, também é necessário estudos que se dedicam a analisar e mensurar como que a informação em saúde sobre esse assunto, sobre esse tema, como que ela está representada na internet, né? Como que elas têm sido produzidas e como elas têm sido disponibilizadas, e esse é o objetivo, então, né, que a gente discutiu até agora, né, o nosso objetivo é exatamente tentar entender, então, como que essas informações são produzidas e disponibilizadas. Então, assim, para dialogar um pouco com o que foi dito até agora, vou dialogar isso de alguma forma com uma pesquisa exploratória, né, com um procedimento metodológico pautado a um estudo cibermétrico, né, de estudos métricos na web, tem uma abordagem quantitativa descritiva. O que foi feito, né? Essa pesquisa foi eu realizei em colaboração com a professora doutora Rosaline e o bibliotecário Bruno, né, da UFAL, da Biblioteca Central, que foi nosso aluno também no curso de Biblioteconomia. Então, a gente pesquisou pela dengue, pelo termo, né, pelos descritores dengue e Aedes aegypti no campo de busca no YouTube. E foram considerados os vídeos que foram postados até 18 de janeiro de 2013, e depois foi feita uma atualização recente também agora em janeiro de 2015. Foram considerados os vídeos postados no idioma português, espanhol e inglês, e em termos de metodologia a gente precisava de uma estratificação, a gente usou uma amostra intencional. Quando atingiu os 100 primeiros vídeos, então a gente fechou esse universo para análise como uma amostra intencional. Então eu vou, em termos de análise, né, pensando que é uma abordagem cibermétrica, a gente tentou trabalhar com indicadores que fossem condizentes com esse cenário, desse tipo de análise de mídias sociais. Então a gente trabalhou com indicadores de visibilidade, né? Visibilidade, em último caso, ela indica qual é o alcance, né? Qual que é a audiência, né? O Ibope, né? Qual é o quantitativo de usuários que tiveram acesso a esses vídeos de informação em saúde sobre a dengue. Um segundo indicador é a influência, ela relaciona-se com a autoridade, né? Quem é que posta esses vídeos? Quem é essa pessoa que posta informação em saúde sobre a dengue? Né? E um terceiro indicador que foi considerado, que é o engajamento, que é qual a capacidade que esse vídeo, uma vez postado no YouTube, ele teve de interação, de mobilização, né? Que estímulo ele teve a participação de uma curtida, de uma avaliação, de um comentário. Então a gente trabalhou com essas três métricas para essa análise. Então, esses são os dados de 2013, né? É uma distribuição por ano desses vídeos, né? Então, a gente percebeu que dos 100, 90 deles tinham sido produzidos há um ano atrás. Então, eles tinham sido produzidos de 2012 a 2013. Né? Então, assim, 90%. É como dizer também que é como se a gente pudesse, de uma outra forma, dizer que esse dispositivo, de alguma forma, o YouTube, ele não tinha sido apropriado para quem discute informação em saúde sobre a dengue, ou, né, seja compartilha ou discute, né, nos últimos anos. Assim, a adesão a esse tipo de dispositivo para o compartilhamento de informação em saúde sobre esse assunto, ela é recente. E aí, conciliando, analisando isso também com dados dessa endemia e o número de casos por anos, assim, parece que condiz, assim, como que não havia tanto alarme em relação ao tema, ao assunto pelo número de casos, então parece também acompanhar, né, nos últimos anos, que tem sido mais alarmante, né? A gente tem um aumento bem significativo de casos, por exemplo, da década de 90, de 2005 para 2010, né? A gente tem de 1.753 casos para 4.007, né? Então é um aumento aí de 130% de municípios afetados e casos confirmados,
né? Então, acho que tá condizente. Eu acho que é como se a preocupação da sociedade ela acompanha esse aumento no número de casos, então os vídeos são mais recentes mesmo, porque a gente pode dizer que a preocupação também, de certa forma, é recente. E quando analisados pelas categorias, né, as categorias que apresentaram maior número de vídeos foi ensino e notícia e política. Né, foram as categorias com o maior número de vídeos, seguido de pessoas e blogs, e ciência e tecnologia. Né. Antes de comparar com dados de 2013 sobre essa categoria, deixa eu até tirar uma dúvida aqui. Não, ok. Então, eu vou fazer o seguinte. Como eu disse que o YouTube também ele é dinâmico e ele muda, principalmente a questão de organização do conteúdo, em 2015, quando a gente tentou analisar a distribuição por essas categorias, assim, teve uma mudança significativa. Né? O primeiro, porque que em 2013, a maior categoria era notícia e política, e a segunda era ensino. Blogs e pessoas ficava a terceira ali, eu acho que vocês podem acompanhar, né? O ensino na cor verde, notícia e política aí na cor azul, e blogs e pessoas na cor marrom. Quando a gente vê essa distribuição em 2015, ensino, ele supera notícias e política, né? Ele sai de 20 para 34, e pessoas e blog que era a segunda, que era a terceira, ele passa a ser a segunda e ela tem 16 vídeos. A gente pode, inclusive, achar que assim tem um caráter mais personalista nesses vídeos. Então, de 2013 para cá, a gente tem um caráter mais personalista, assim, de mais vídeos caseiros, de, né, o usuário, né, comum, vou dizer assim, não especialista, ele começou a se apropriar mais desse tipo de dispositivo para compartilhar informação em saúde sobre a dengue. Né? Seja para falar que ele foi diagnosticado com o caso, ou seja para falar que algum parente foi diagnosticado com o caso, seja para mostrar a displicência de um vizinho que está deixando água parada. Então, mas o fato é que a categoria Sobas e Blog, ela aumentou em relação de 2013 para 2015. Ensino também aumentou e notícias e política que diminuiu. Né? Quando a gente percebe que conteúdos informativos assim, e educativos eles são importantes para promoção em saúde, a gente fica, né, feliz quando percebe que categorias como notícia política e ensino são as que ainda, né, têm uma maior preponderância, se a gente une os dados de 2013 e 2015. Né? Porque isso indica que o compartilhamento de informação em saúde sobre esse tema tem sido para educar, né, para relatar, tanto por um lado como notícias e política, para relatar casos, né, por meio de reportagens, de entrevistas. E no caso do ensino, os de caráter mais educativo, eles têm aquele cunho de esclarecer sobre a epidemia, mostrar formas de prevenção, de combate, da propagação da mesma. Então, isso foi um dado interessante da pesquisa, esse achado. Como 100 vídeos é um conteúdo muito, né, é muito conteúdo para a gente poder falar individualmente, um por um, aqui essa tabela tem um ranking dos vídeos mais visualizados, né? Falei que a gente trabalhou com um indicador de visibilidade e um indicador de engajamento. Então, esses aí são os dados de 2013, é um ranking dos 10 vídeos mais visualizados, está aí na primeira, nessas 3 primeiras colunas. A gente tem aí o lugar em que o vídeo ocupa, o título do vídeo e o número de visualizações que ele obteve. Né? E na segunda coluna a gente tem o ranking dos vídeos mais comentados, né? Então o título do vídeo e o número de comentários que ele obteve. Então, pelo número de visualizações, se a gente olha o número de comentários, a gente pode ver que, né, a princípio, né, a gente pode dizer que, embora vídeos de informação em saúde sobre vídeos de informação em saúde sobre a dengue, eles chamam a atenção dos usuários nesse dispositivo para visualizar, mas eles não chegam a mobilizar para um tipo de participação em termos de comentários. Né? E
como também são muitos vídeos, tanto se a gente percebesse os títulos, a descrição e as palavras-chave, o conteúdo também seria muito extenso, a gente trabalhou uma representação assim, de nuvem de tags só para ter uma ideia de qual era a maior frequência. Né? Esse tipo de representação ele indica que o termo que vocês veem com uma fonte maior e com um destaque maior é porque ele ocorre com maior frequência nos elementos que foram analisados. Então a gente percebe aí mosquito, doença, saúde, combate, hemorrágica, né, que é um tipo de manifestação da dengue, né, contra aí, né, o combate, o contra, né, vírus. Então a gente tem aqui um conjunto dos elementos textuais que suportavam esses vídeos no YouTube. A gente tem uma indicação, né, tá aqui no cantinho aqui, sintomas, né, do que se tratava, né, esses vídeos, do que eles abordavam, do que eles se dedicavam, né? E a gente, né, foram considerados tanto no espanhol como no inglês. A gente, para inclusive fazer essa nuvem de tags, a gente considerou tanto mosquito, né, no idioma inglês, no espanhol, né, saúde, febre. Então essa é a incidência, né? Mosquito teve uma ocorrência de 52 vezes, né? Doença 34, saúde 31. Essa era a frequência com que esses termos apareciam na descrição desses vídeos, né? Então a gente pode perceber que esses conceitos aí, esses termos representam bem os elementos que envolvem, né, a epidemia do mosquito causador, né, e dos sintomas da doença, bem como a própria e de corte. Né? Sobre a visibilidade, o alcance desses vídeos, né, tá aí também no destaque os países onde houve maior visualização, né, de onde os usuários visualizaram esses vídeos. Aí está aí o Brasil, né, Moçambique, Portugal, Bolívia, Cabo Verde, Colômbia, Argentina. Então a gente tem aí, de acordo com os dados de 2013, reunindo esses vídeos, 1.413.995 visualizações. Então esse seria o nosso indicador de visibilidade, esse seria a nossa métrica de visibilidade quando a gente fala de informação em saúde sobre a dengue no YouTube, e esses os países, né, que estão consumindo essa informação, se eu posso dizer assim. A gente tem um problema para quem se dedica a estudar esse tipo de ambiente, que nem todo usuário preenche completamente o seu perfil, né? Indica qual é o seu gênero, qual é a sua idade. Então, assim, esses dados também agora de 2013, eles são dos usuários que que foi possível obter. Então, a gente tem aí uma maioria né, a gente ainda caracterizando o perfil desses usuários, a gente tem aí que 36% eram homens, 27% eram mulheres, e 37% deles não foi possível identificar. E com essa faixa etária aí, a faixa etária com maior representatividade está entre 45 e 54 anos. Né? A gente pode até juntar aí de 5 a 54, considerando que seja a faixa etária com de perfil. Por outro lado, a gente também pode fazer uma segunda leitura, que usuários dessa faixa etária podem preencher mais o perfil do que os jovens. Né? Então, tem duas maneiras de ler isso aí. Eu não quero fazer afirmações que a gente ainda não tem condição de aferir. Um outro indicador que é muito importante, assim, talvez o mais crítico para quem analisa informação em saúde nas mídias sociais, é a influência, né? A reputação. Quem está postando esses vídeos de informação em saúde? Né? Então, assim, houve uma predominância de perfis institucionais. 70% desses 100 vídeos, 70% deles foram mantidos por organizações. Emissoras de TV, portais de notícia, programas televisivos, né, dentre outros. E apenas 30% com perfis pessoais. Né? Desses perfis pessoais, a gente tem aí um número de
desse perfil pessoal, a gente tem o número de homens e de mulheres, né, e a questão também do perfil de países. Mas eu quero chamar a atenção que, se por um lado é interessante que a predominância de perfil institucional para dar uma validade da informação em saúde, né, para pelo menos ser um pouco um indicativo